Olá, eu sou Vinícius Gabriel, do segundo A, e estou aqui para falar sobre as unidades 1 e 2 do livro didático de filosofia. A importância de Jürgen Habermas para a filosofia. Jürgen Habermas é um dos principais pensadores vivos da filosofia contemporânea. Ele deu continuidade à escola de Frankfurt e renovou o pensamento crítico. A sua maior contribuição foi valorizar o papel do diálogo e da comunicação na construção de uma sociedade democrática e ética. Para ele, o entendimento mútuo entre as pessoas é mais importante do que a simples imposição de regras ou ideias. Significado do giro dialógico em Habermas. O giro dialógico em Habermas representa uma mudança de foco na filosofia. Ao invés de buscar verdades absolutas e individuais, ele propõe que as verdades sejam construídas no diálogo entre as pessoas. Isso quer dizer que a razão só faz sentido se for usada para comunicar, argumentar, escutar e buscar consensos em sociedade. Significado do agir comunicativo em Habermas. O agir comunicativo é uma ação orientada pelo diálogo e pela busca do entendimento entre os participantes. Nesse modelo, as pessoas se relacionam com base em argumentos, respeito e escuta ativa, e não apenas por interesses individuais ou manipulação. É diferente do agir estratégico, que visa manipular o outro para alcançar um objetivo. No agir comunicativo, o consenso é o objetivo principal. Sistemas e mundo da vida em Habermas. Habermas divide a sociedade em dois grandes domínios, o sistema e o mundo da vida. O sistema é formado por estruturas como o mercado e o Estado, regido por leis, dinheiro e poder. Já o mundo da vida envolve a cultura, as tradições, as relações pessoais e a linguagem cotidiana. Habermas alerta que o sistema não pode colonizar o mundo da vida, ou seja, a lógica fria do lucro e o poder não deve dominar as nossas relações humanas e culturais. A razão instrumental é usada para atingir objetivos práticos como eficiência, produtividade e lucro. Ela é muito comum nas ciências e na economia. Já a razão comunicativa, defendida por Habermas, é voltada para o diálogo, a cooperação e a construção de consensos. Emmanuel Levinas e a ética da alteridade. Levinas propõe uma ética centrada no outro. Para ele, a ética não começa em mim, mas sim quando eu reconheço o outro como alguém diferente e digno de respeito. A alteridade significa a diferença do outro, e essa diferença deve ser acolhida, não ignorada. Olhar para o rosto do outro é um chamado ético. Somos responsáveis pelo outro, mesmo sem tê-lo escolhido. Proximidade e responsabilidade em Levinas. Levinas afirma que quanto mais próximo estamos do outro, maior é a nossa responsabilidade por ele. A ética surge da relação direta e concreta com o outro, que me interpela, me olha e exige uma resposta. Não se trata apenas de seguir regras, mas de sentir-se responsável por cuidar e proteger o próximo, reconhecendo a sua dignidade e vulnerabilidade. Filosofia da Libertação em Henrique Dussel. Henrique Dussel é um filósofo latino-americano que criou a filosofia da libertação, que parte da realidade dos pobres e oprimidos. Ele critica as estruturas de dominação e propõe uma ética que começa escutando o clamor dos marginalizados. Dussel busca libertar o ser humano da injustiça. John Rawls e a justiça distributiva. Rawls propõe uma teoria da justiça baseada em princípios que garantam igualdade e liberdade para todos. A justiça distributiva consiste em organizar a sociedade de forma que os recursos e oportunidades sejam divididos de maneira justa. Ele sugere que as desigualdades só são aceitáveis se beneficiarem os mais desfavorecidos, garantindo que todos tenham chances reais de melhorar a vida. Equidade em John Rawls. A equidade para Rawls é mais do que tratar todos de forma igual, é tratar de forma justa, considerando as diferentes condições sociais e econômicas de cada pessoa. Isso significa dar mais apoio a quem mais precisa, para que todos tenham oportunidades reais de participar da sociedade de forma digna e justa. Características da cooperação social. A cooperação social é a base de uma sociedade justa.
Ela envolve pessoas trabalhando juntas por objetivos comuns, respeitando regras justas e direitos básicos. Para Rawls, a cooperação deve garantir liberdade, igualdade de oportunidades e benefícios mútuos. Isso só é possível quando todos têm voz, direitos garantidos e acesso aos bens sociais. Bom, algumas considerações pessoais sobre a unidade 1. A unidade 1 mostra como a filosofia continua atual e necessária. Pensadores como Habermas, Levinas, Dussel e Rawls nos ajudam a refletir sobre o diálogo, a ética, a justiça e o papel do outro em nossas vidas. Suas ideias nos inspiram a construir uma sociedade mais humana, democrática e solidária. Unidade 2. Bioética. A importância da filosofia para a bioética. A filosofia dá à bioética uma base reflexiva e crítica. Ela ajuda a pensar sobre o que é certo ou errado em questões que envolvem a vida humana, a ciência, a tecnologia e o meio ambiente. A filosofia oferece argumentos éticos para decisões responsáveis, além de promover o respeito à dignidade da vida. Conteúdos da bioética. A bioética trata de temas como aborto, eutanásia, transplantes, fertilização assistida, pesquisas com seres humanos, genética, meio ambiente, uso de animais em testes e entre outros. Ela busca equilibrar os avanços científicos com os valores éticos, colocando o bem-estar da vida em primeiro lugar. Aqui está as 7 características da bioética. Interdisciplinaridade. Envolve várias áreas como medicina, direito, filosofia, biologia e sociologia. Debate racional. Decisões baseadas em argumentos e não nas emoções. Pluralismo. Aceita diferentes pontos de vista culturais, religiosos e morais. Democracia. Promove a participação de todos na tomada de decisões. Universalidade. Busca princípios que valem para todos. Prática. Lida com situações concretas da vida. Defesa da vida. Ela prioriza o cuidado e o respeito à vida humana e ao meio ambiente. Temos também 4 princípios da bioética. Temos a autonomia, que cada pessoa tem o direito de tomar decisões sobre sua própria vida e sobre seu próprio corpo. Temos a beneficência, que deve sempre agir visando o bem-estar do outro. Temos a não maleficência, evitar causar danos ou sofrimento. Temos a justiça, que nada mais é tratar todos de forma justa, com acesso igualitário aos recursos de saúde. Responsabilidade ética no mundo científico. A ciência avança muito rápido, mas nem tudo que é possível deve ser feito. É necessário refletir sobre as consequências sociais, ambientais e morais de cada descoberta. A responsabilidade ética exige que os cientistas pensem além da técnica, considerando os impactos humanos e ecológicos de suas ações. Considerações pessoais sobre a unidade 2. A unidade 2, dedicada à bioética, revelou-se profundamente atual e necessária diante dos desafios que a humanidade enfrenta com os avanços científicos e tecnológicos. Refletir sobre os limites éticos da ciência e o papel da filosofia nesse processo é algo fundamental. Não basta evoluir tecnologicamente se, ao mesmo tempo, esquecemos os valores que garantem a dignidade humana, o cuidado com o outro e o respeito à vida. A bioética aparece como uma ponte entre o conhecimento técnico e a consciência moral. Ela nos lembra que, por trás de cada procedimento médico, experimento genético ou inovação tecnológica, existem vidas, histórias e vulnerabilidades que precisam ser respeitadas. A filosofia, ao fornecer as ferramentas críticas e os princípios éticos, torna-se uma aliada essencial para garantir que as decisões científicas sejam orientadas por valores humanos. O estudo da bioética também amplia nossa empatia. Ao analisar temas complexos como aborto, eutanásia, fertilização assistida ou experimentos com animais,
somos chamados a sair de visões simplistas e a enxergar a multiplicidade de perspectivas envolvidas. Aqui está uma reflexão geral sobre as unidades. A junção das unidades 1 e 2 nos oferece um panorama poderoso sobre o papel transformador da filosofia no mundo contemporâneo. Ao longo dessas unidades, passamos por diferentes pensadores e correntes filosóficas, que apesar das suas diferenças, têm algo em comum: o compromisso com a dignidade humana, com o diálogo e com a justiça. Na unidade 1, conhecemos o pensamento de Jürgen Habermas, que colocou a comunicação no centro da ética e da política. Com ele, aprendemos que uma sociedade democrática não se constrói com imposição de regras, mas sim com a escuta, o argumento e o respeito mútuo. O agir comunicativo, o mundo da vida, a crítica à razão instrumental, tudo isso nos leva a compreender que viver em sociedade é, acima de tudo, dialogar com o outro de forma honesta e aberta.